em geral, tá? Então, antes de falar sobre drogas, quando bater o sinal, vocês me avisem, tá? Mas ainda falta aí meia hora, né? Antes de falar sobre drogas, falar sobre como que as drogas são percebidas pelo nosso sistema nervoso, como que elas agem, né, no nosso sistema nervoso central. E aí a gente tem que falar sobre transmissão sináptica, o que que é, como que ocorre, por que que ocorre, tá? A transmissão sináptica nada mais é do que passar a informação. Então, eu falei para vocês que o sistema nervoso ele é responsável por processar, armazenar e mandar as informações. Isso tudo ocorre através da transmissão sináptica. Essa transmissão sináptica, que ocorre entre os neurônios, ela acontece de duas formas. Ou ela é elétrica, ou ela é química, tá? A elétrica, ela acontece com um neurônio grudado no outro e acontecem mudanças físicas ali. Então, que mudanças são essas? Entrada ou saída de cálcio, entrada ou saída de sódio, que estão ali naquelas células, indicam ali a passagem elétrica da informação. Já a transmissão sináptica química, ela se dá através de hormônios e de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores, eles são produzidos por um dos neurônios, eles são jogados para fora desse neurônio por vesículas. Esses neurônios ficam lá numa região entre os neurônios que a gente chama de fenda sináptica, é tipo um buraco mesmo, e ali elas agem. Ou elas são capturadas pelo próximo neurônio, ou elas são recapturadas pelo neurônio que produziu. Então, aqui a gente pegou um zoom dessa parte, um cortezinho dessa parte, e ampliou aqui. Então, vejam, aqui em cima, em rosinha, a gente tem um neurônio. Esse neurônio aqui produziu um neurotransmissor. E ele liberou, no que a gente chama de fenda sináptica, que é esse buraco, os neurotransmissores, que estão aqui em verdinho, ó. Esses neurotransmissores, pode ser que o outro neurônio que está depois, né, que a gente chama de pós-sináptico, ele pode receber esses neurotransmissores ou não, dependendo do que ele quer passar de informação ali. E aí, esses neurotransmissores ficam ali um tempo na fenda sináptica ou são recapturados pelo neurônio que a gente chama de pré-sináptico. Aí eu quero mostrar um videozinho para vocês, vamos tentar passar ele com áudio. Vou parar a apresentação e vou colocar aqui uma única guia. Deixa eu ver se eu acho. Se não estiver passando com o áudio, vocês me avisem, tá? Me chamam no... Levanta a mãozinha. Mas eu acho que é para ir o áudio, tá? Então, vejam aqui o videozinho. Já falamos aqui que o corpo usa diferentes mensageiros químicos, tais como os hormônios, para realizar a comunicação entre suas diferentes partes. Hoje vamos falar sobre outros mensageiros, os neurotransmissores. As principais diferenças entre os mensageiros químicos são onde eles são produzidos e por onde circulam no corpo. Hormônios são produzidos principalmente pelas glândulas, enquanto neurotransmissores são produzidos nos neurônios. Além disso, enquanto hormônios percorrem distâncias maiores no corpo pela corrente sanguínea, neurotransmissores percorrem distâncias curtas e permitem que neurônios se comuniquem. Os neurônios se comunicam sem se encostar. Entre eles, sempre existe um pequeno espaço conhecido como sinapse. A maior parte das sinapses no sistema nervoso são sinapses químicas. Nelas, quando o sinal elétrico passando por um neurônio atinge o terminal pré-sináptico, um ou mais neurotransmissores podem ser liberados na sinapse. A partir daí, existem receptores pós-sinápticos no outro neurônio, com os quais os neurotransmissores se ligam. Chamamos esse processo todo de transmissão sináptica. A partir dessa transmissão, uma série de outras reações ocorrem até que um novo sinal elétrico seja gerado no neurônio seguinte e então o ciclo se repete até que o impulso elétrico chegue onde deveria.
Conhecemos atualmente mais de 100 neurotransmissores e alguns dos mais conhecidos são a acetilcolina, a dopamina, a epinefrina, o glutamato, o GABA e a serotonina. Muitas drogas impactam o sistema nervoso, alterando a atividade desses neurotransmissores de várias formas. As drogas podem afetar a produção, o armazenamento, a liberação ou a desativação de neurotransmissores. Também podem bloquear os receptores ou conseguir se ligar a eles por serem parecidos com os neurotransmissores. Então, até aqui tá bom. Justamente eu quis trazer esse vídeo para vocês, antes de entrar pelo conteúdo de drogas, porque, como vocês viram ali no vídeo, né, as drogas, elas agem justamente nesses neurotransmissores, tá? Então, são neurotransmissores que a gente produz, os nossos neurônios produzem, que fazem diversas funções lá no meu sistema nervoso, e aí a droga vai lá e age justamente nesses neurotransmissores. Elas ou podem se fazer passar por eles, né, por terem uma estrutura bem parecida com esses neurotransmissores, ou elas podem bloquear a saída deles, ou bloquear a entrada deles. Então, cada droga vai agir de uma forma no nosso sistema nervoso central, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aí de drogas e como que elas agem, tá? Vocês conseguiram ver ouvir o áudio, né? Espero que sim. Se não conseguiram ouvir, me avisem no chat. Então, a droga, ela é considerada pela OMS qualquer substância que cause alguma alteração no funcionamento do organismo por ações químicas. Pode ter uma ação benéfica ou não. A gente pode tomar uma droga com uma ação benéfica ou uma ação maléfica. Então, são substâncias que vão alterar aí uma diversidade de coisas no nosso organismo, né? A parte de sistema nervoso, que a gente está, obviamente, falando, né? E consequências disso. Então, problemas da circulação sanguínea ou melhorias, pressão, de fazer urinar, não fazer urinar, enfim, é uma infinidade de coisas que as drogas conseguem gerar e controlar. A gente consegue dividir as drogas com relação ao que elas fazem no nosso sistema nervoso central. Então, existem algumas drogas que a gente chama de depressoras do sistema nervoso central. Elas deprimem, elas diminuem a função do sistema nervoso central. Elas vão causar sonolência, perda de reflexo, confusão mental. Exemplos desse tipo de droga: álcool, tranquilizantes, morfina, heroína, solventes, e entre outros. Já algumas drogas, elas têm um efeito estimulante no nosso sistema nervoso central. Elas vão aumentar a atividade das minhas vias neurais. O que elas causam? Elas podem causar aumento da frequência cardíaca, nervosismo, tremores e entre outras consequências. Exemplos: cigarro, anfetamina, cocaína, crack. E existem ainda algumas drogas que têm um efeito perturbador. Elas vão aí distorcer as percepções do sistema nervoso central. Exemplos: maconha, LSD e o êxtase. Então, agora vamos ver um pouquinho de cada uma por partes, tá? Um exemplo que não estava citado ali, né, mas a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Essa substância, ela é encontrada principalmente no café, mas também em alguns outros alimentos e drogas, como, por exemplo, chá, chimarrão, chocolate, tem um percentual de cafeína, energético, tem drogas também, né, drogas para gripe, por exemplo, que tem, remédios para emagrecer também vão ter cafeína, tá? E, obviamente, né, tem cafeína até em cápsula, né, cafeína pura. Como que ela age? A cafeína, ela age, ela se parece muito com uma substância que a gente já tem no nosso corpo. Essa substância é um neurotransmissor que é responsável por a gente dormir, por a gente ter o sono ali. Ele é um neurotransmissor que ajuda a gente a ter o sono, a ficar no estado de sono, né, de se preparando ali para dormir. Então, a cafeína, ela imita esse neurotransmissor. Quando ela imita esse neurotransmissor, que a gente chama aqui de adenosina, lá no cérebro, ele vai estimular e bloquear esses receptores desse neurotransmissor. Então, ela vai se conectar aos receptores, que antes eram ocupados pela adenosina, vai se ligar ali à cafeína, e aí ela não vai conseguir fazer ali o processo, né, que ela tinha, que era para dormir. Por isso que a cafeína faz exatamente o processo contrário, né? Ela age
de forma a deixar a gente mais alerta, a não deixar a gente dormir. Por isso, tá? Porque ela entra no local do receptor onde deveria entrar o neurotransmissor responsável pelo sono, tá? Tem benefícios e malefícios do consumo, obviamente. Os benefícios é deixar mais alerta, né? Os malefícios em grandes quantidades pode gerar até ataque cardíaco, enfim, tá? E a pessoa ela se torna um pouco dependente, né? Com o passar do tempo, ela vai precisando sempre mais e mais e mais, porque o corpo ele começa a entender depois de um tempo que aquela cafeína que ele está consumindo não é mais suficiente ali para ter esse efeito justamente de não dormir. Então as pessoas elas passam a querer mais e mais aí consumir mais cafeína, tá? Um outro estimulante do sistema nervoso central, uma outra droga, é a anfetamina. A anfetamina também é conhecida como bolinha ou rebite. Inclusive, hoje estava vendo o jornal na hora do almoço e vi que foi apreendido aqui em Santa Catarina um caminhoneiro com uma grande quantidade de rebite, que trouxe lá da Bahia. E que ele estava sob o efeito do rebite, né? Então, por que as pessoas, a polícia, enfim, alguém denunciou e a polícia desconfiou do cara? Porque ele estava andando em zigue-zague, parece que o caminhão, né? Então, eles desconfiaram que a pessoa estava sob efeito de drogas e a polícia foi e apreenderam ele com um monte de rebite e ele tinha consumido rebite. Então, o que o rebite é? O rebite é um exemplo de anfetamina. As anfetaminas, elas são substâncias que são usadas há muito tempo já, principalmente no controle de TDAH, que é uma doença caracterizada aí pelo déficit de atenção e hiperatividade. E também outras doenças, tá? Como até para obesidade e narcolepsia. Essa substância, ela vai justamente estimular o sistema nervoso central e ela vai causar coisas que são como euforia, fala acelerada, redução da sensação de cansaço, falta de sono, de apetite. O indivíduo ele se sente bem, com bastante energia, né? Ele não vai ficar cansado. Então, por isso que os caminhoneiros costumam tomar o rebite, né? Para fazer longas distâncias e sem parar, eles tomam rebite para não dormir, não ficar cansado e não ter fome e tocar o bonde aí até onde eles conseguirem. Só que chega um momento que o nosso corpo ele não dá mais conta, né? Não existe isso de tu tomar rebite por 5 dias seguidos e tu ficar bem. O corpo ele vai pedir o sono, ele vai pedir o descanso, porque isso faz parte do nosso controle fisiológico. Então vem um efeito aí rebote bastante grande que pode ocasionar até acidentes, né? Por isso que é proibido motoristas utilizarem essa droga. Um outro estimulante bem conhecido é a Ritalina, também é utilizada para tratamento de TDAH. É um medicamento, então, controlado, né? Precisa de uma indicação médica para fazer uso desse medicamento. E como que ele age lá no sistema nervoso central, né? Então, vamos ver. Ele chega lá no cérebro e aqui está a substância, né? O metilfenidato, que é a Ritalina. E vejam aqui, tem um neurônio que é pré-sináptico, está produzindo dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores, e ele quer passar essa informação para o próximo neurônio, que é o neurônio pós-sináptico. Então, ele libera essa dopamina aqui na fenda sináptica, né? E esse neurônio pós-sináptico, ele captura a noradrenalina. Então, aqui estão a noradrenalina e a dopamina entrando nesse neurônio. Depois de um tempo que está aqui na fenda sináptica, essas substâncias, esses neurotransmissores, deveriam ser recapturados e passar por esses aqui, ó, transportadores de dopamina e noradrenalina. Então, são receptores que estão lá na minha membrana do neurônio e eles recapturam essas substâncias para guardá-la no neurônio para um próximo uso, né, para não ficar aqui na fenda sináptica. O que a doença, o que o medicamento faz? Ele justamente fecha esses canais aqui, ele se liga a esse receptor, impedindo que a dopamina volte para o neurônio. A dopamina ficando aqui nessa região, ela vai justamente causar aí a melhora dos sintomas da doença, tá?
Então, é assim que ela age lá no meu sistema nervoso central. O êxtase também é uma droga estimulante, é uma droga sintética fabricada há algum tempo já, e ela pode ser tanto estimulante e ela também pode ser perturbadora, tá? Ela causa alucinações também. Efeitos: euforia, bem-estar num primeiro momento. Depois de um tempo, a pessoa começa a ter sensação de... Alguém chamou. Foi aqui? Pode perguntar, gente. Alguém tem alguma pergunta? Ou é para parar a aula? Não estão escutando mais. Até que ponto vocês escutaram, pessoal? Se quiserem abrir o áudio aí. Acho que vocês caíram. Só me avisem de onde que a gente parou. Então, onde que vocês conseguiram ouvir. Ah. Agora estão me ouvindo? Me ouvem agora? Ah, beleza. E onde que a gente parou? Até onde que vocês conseguiram ouvir bem? Qual droga? Êxtase, tá. Então, é bem aqui que eu tava, né? Beleza. Então, o êxtase, como eu estava falando para vocês, ela é uma droga sintética que, num primeiro momento, quando consumida, ela vai causar sensações boas, ali, euforia, vai deixar a pessoa mais desinibida, vai aumentar o libido dela. Mas depois de um tempo, ela vai causando ali um problema de ansiedade, de a pessoa entra em estado de pânico muitas vezes, vai aumentar o batimento cardíaco, né, o que pode gerar aí uma sensação de pânico. E existem alguns efeitos a longo prazo também, né? Então, sudorese, dilatação da pupila, sintomas psicóticos agudos e overdose por essa droga, tá? Também pode acontecer. Nicotina também é uma droga estimulante. E a nicotina a gente já está cansado de saber, né? Presente no cigarro, tem N problemas aí que acontecem devido, né? Cânceres, enfim, dentes amarelados. Isso é uma droga que a gente já está bem cansado de ouvir falar, né? Mas ele também estimula o sistema nervoso central, ele vai aumentar o batimento cardíaco, a pressão arterial, vai dar uma sensação de relaxamento e melhora de humor para quem fuma, né? É justamente essa sensação que as pessoas procuram. E ficar sem fumar causa exatamente o contrário, a pessoa fica mal-humorada, fica estressada, né? Ela precisa fumar justamente para ter essa sensação de melhora de humor. E aí, efeitos diversos em diversos locais do corpo, cânceres vários, pulmão é o principal, mas também boca, esôfago, garganta, no colo retal, no estômago, no intestino. E outros cânceres que a gente às vezes nem pensa muito, né? Mas câncer de mama também tem estudos que associam, de próstata, entre outros. Derrame cerebral, problemas aí em todas as regiões do corpo, tá? Uma outra droga estimulante é a cocaína. A cocaína, ela causa, num primeiro momento, euforia, excitação, sensação de bem-estar, de poder, facilidade de se socializar, sensação de força, disposição, falta de apetite, insônia. O coração dispara, a temperatura corporal e a pressão arterial aumentam. Aí depois, né, de algum tempo, aí tem outros problemas respiratórios, feridas, né, com tempo de uso aí. Diminuição da capacidade de raciocínio, aprendizagem, perda de neurônios, derrame cerebral, infarto agudo do miocárdio, várias outras, tá? Vários outros problemas. E em casos de superdosagem, pode ocorrer parada cardiorrespiratória e morte por overdose, tá? Quando o efeito da droga acaba, a pessoa fica cansada, deprimida e ela tem vontade de
tomar a droga de novo, né? Uma droga altamente viciante, que vicia, porque a pessoa fica nessa bad e quer voltar a ter a sensação de alegria e de bem-estar. Então, ela consome mais droga para ter isso de novo. Como que ela age lá no cérebro? Ela vai justamente bloquear a recapturação da dopamina, tá? Que é um hormônio aí, um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, ao prazer. Quando a cocaína ela inibe a recapturação, a dopamina fica na minha fenda sináptica. Então, essa sensação aí de bem-estar, de prazer, ela vai permanecer ali por um tempo. Depois, a dopamina ela vai acabando, então ela não vai mais conseguir fechar esses receptores. E aí, por isso que o efeito acaba, né? A dopamina, ela consegue voltar a ser recapturada e a gente tem aquela sensação de tristeza, de depressão e quer voltar a consumir a droga. Então, é assim que ela funciona no sistema nervoso central. De onde que ela vem? Vem da coca. A coca é uma planta dessa família aqui. Então, tem essa florzinha aqui, né? Essa é a planta mesmo, né? A foto da planta. E ela pode ser consumida de diversas formas. Então, a folha da coca, ela é muito utilizada em países como a Bolívia e o Peru, por exemplo, por combater um problema que existe lá nesses países relacionados à altitude. Alguém chamou. Que houve, gente? Parou ou tá na hora do intervalo? Travou de novo? Não me escutam. Oi, agora me ouvem, né? Não, eu não me desespero, não. Hoje tá até tranquilo. Tá até dando para tocar a aula. Pararam. Voltou o Chu. Pararam onde? Na folha de coca? Sim ou não? Viram a folha de coca? Falando da folha de coca ou foi antes que parou? Estão me ouvindo agora? Então só me digam se vocês ouviram a folha de coca. A folha de coca, então, ela é utilizada quando bater o sinal, levanta a mãozinha de novo, tá? A folha de coca ela é utilizada pelos moradores lá, principalmente da região do Peru e Bolívia, que é muito alta, para combater o que eles chamam de soroche, ou mal da montanha. Quando a pessoa sobe muito a altitude, fica com menos ar, obviamente, para respirar. Quando a pessoa fica com menos ar, ela tem aí um problema que as hemácias dela precisam carregar o oxigênio para todas as partes do corpo. Então, o corpo ele passa a ter que produzir mais hemácias. E às vezes ele não dá conta, precisaria muita hemácia e o corpo não consegue produzir tanto. Então, dá uma sensação no corpo de cansaço, de fadiga, a pessoa não consegue fazer as coisas muito rápido, ela não consegue correr. Enfim, é o problema, por exemplo, que os jogadores de futebol têm, né? Quando eles vão jogar lá na Bolívia, eles têm que ir um tempo antes para se adaptar. O corpo ele vai se adaptando. Só que como esses moradores precisam trabalhar, às vezes, com coisas mais pesadas, eles mascam a folha de coca e a folha de coca, ela diminui esse cansaço. Ela auxilia nesse mal da montanha. Então, também é comum dos turistas que vão para essas regiões fazerem passeios, chegam lá um dia, no outro dia vai fazer um passeio que vai subir 3.000 metros de altitude, toma um chá de infusão de folha, come e masca um pouco de folha, tem bala de coca lá nessas regiões, tem tudo, tá? Não dá barato, não tem nada relacionado a dar barato, nada, tá?
só ajuda a combater esse mal da montanha mesmo, tá? Porque a quantidade de coca aqui é muito pequena na folha, precisaria de uma quantidade muito absurda para gerar algum problema aí relacionado a o que essas drogas proporcionam. Já a pasta de coca, aí sim, são as folhas de coca processadas com outras coisas, tá? Muita folha de coca processada junto com solventes orgânicos, ou querosene ou gasolina combinada a ácido sulfúrico. E aí sim a gente tem o barato, né? Então a pasta de coca ela pode ser consumida já. Tem gente que já utiliza a pasta de coca, fuma a pasta de coca para dar o barato. A cocaína, aí é a droga mais refinada, a pasta de coca refinada, na realidade, e tem a adição de cloridrato de cocaína, tá? Desculpa, de ácido clorídrico, formando o cloridrato de cocaína, que é a cocaína, esse pozinho branco que é conhecido a cocaína, né? Então, ela pode ser inalada, pode ser também injetada, então, misturada aí com aquecida, né? E pode ser injetada também na circulação sanguínea, tá? Então, o que acontece aqui, né? Esse pó, esse cloridrato de cocaína, ele pode ser aspirado ou dissolvido em água para ser injetado e não pode ser fumado, porque quando é fumado, ele é muito volátil e não fica mais a droga ali, ela evapora muito rápido, né? Então, para ser fumada, esse sal de cocaína, ele precisa retornar à forma base, então, neutralizando o cloridrato ou a parte ácida. Aí, o que a gente tem é o crack. O crack, aí sim, é vendido, né, comercializado em formato de pedra. Ele é conhecido como cocaína alcaloide ou base livre e é formado pela reação do cloridrato de cocaína com uma solução aquosa, que pode ser amônia ou bicarbonato de sódio, aquecido. Aí, isso sim pode ser fumado e é bem pior do que a cocaína, tá? Por quê? Porque quando a substância, a droga é fumada, ela atinge o pulmão muito mais rápido. E o pulmão é o órgão que faz a oxigenação do nosso sangue. Quando o sangue ele está passando pelo pulmão para ser oxigenado, ele vai passar e vai capturar aquelas substâncias do crack. E aí o crack vai chegar mais rapidamente ao cérebro, por exemplo, que é onde ele age. Quando a cocaína ela é cheirada e injetada, isso demora mais para ser processado. Então, vai demorar um pouco mais para chegar essa droga no cérebro. Por isso que a dependência do crack é maior do que a dependência da cocaína, justamente porque é muito mais rápido a ação do crack. Cracolândia, famosa, né? Uma região onde vários usuários de crack se reúnem para fumar. O que o crack causa no nosso sistema, no corpo, né? Pode causar problemas no cérebro, no sistema respiratório, no sistema digestivo, aumento de pressão, de batimento cardíaco, infarto do músculo cardíaco também. Em mulheres grávidas pode causar aborto ou também problemas no feto, né, deformações no feto, problemas cognitivos na criança, entre outros problemas, tá? Legal. Efeitos de drogas agora depressoras no sistema nervoso central, tá? Então, a gente tem alguns tipos, né, como álcool, soníferos, medicamentos que tratam ansiedade, depressão, opiáceos e também inalantes ou solventes. Estamos vendo esses aqui agora. Então, uma droga depressora do sistema nervoso central, ela vai diminuir a capacidade do sistema nervoso, vai diminuir as ações ali dele, né, a atividade. Um exemplo é o álcool. O álcool tem alguns tipos, né? Pode ser fermentado, como vinho, cerveja, destilados, e aí eles têm diferentes níveis de álcool dentro desses líquidos, né? Tem outras coisas dentro do líquido também, a água na maioria deles, mas existem diferentes níveis aqui de concentração de álcool, tá? Dependendo do processo e do tipo de bebida. Inicialmente, o álcool é uma questão interessante porque ele tem os dois efeitos. Ele tem o efeito também estimulante do sistema nervoso central, que é bem no começo, bem logo depois que a pessoa faz o uso.
Então, ela tem uma alegria ali momentânea, ela começa a falar idiomas diferentes, falar com pessoas que ela nem nunca ouviu falar. Tem essa sensação de euforia mesmo, né, de alegria, de fala desinibida, enfim. Logo depois, ela tem justamente o contrário, então ela tem um efeito aí depressor, né? Ela vai ter uma sonolência, vai ficar mais cansada, com fadiga, vai ter sonolência, vai perder a coordenação motora, porque a gente já viu anteriormente que o álcool ele age lá no meu cerebelo, que é a parte do meu encéfalo que cuida do equilíbrio e da coordenação motora, então ele dificulta esse controle. E outras coisas, né? Tristeza e o grande consumo pode levar, inclusive, ao coma alcoólico, né? E à morte por coma alcoólico. Aí, doenças a longo prazo, a gente tem diversas exemplos: perda de memória e da capacidade de aprendizagem a longo prazo, né? A utilização. Diversos cânceres também são associados com a utilização de álcool, por exemplo, de região da boca, esôfago, laringe, também a região do ânus, também tem bastante conexão. E o sintoma mais clássico aí, né, hepatite alcoólica e a cirrose. Muita gente morre em decorrência do uso crônico de bebida alcoólica por conta do fígado. Um gráfico para vocês verem como que está aumentando o consumo de álcool no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui de 96 até 2010. Gente, em 96 vocês nem sonhavam em estar vivos, né? Em nascerem. Mas é só para a gente acompanhar. Então, tá bem desatualizado, né? 2010 já faz tempo também. E a gente vê aqui, né? Observa um aumento. E esse aumento com certeza está ainda progredindo, né? A gente tem agora 2021. Com certeza deve estar aumentando ainda. E para perceber, né? O azul é a população geral, o vermelho é a população masculina e o verde é a população feminina. Então, a população feminina que não, aparentemente não mudou tanto, né? Mas a masculina cresceu. Eu vi esses dias atrás até uma reportagem sobre uma pesquisa que fizeram agora, principalmente com brasileiros durante a pandemia, e o consumo de álcool por mulheres aumentou bastante. Então, por diversas questões, né? Ficar em casa, isolado, sem contato social, e faz aumentar o consumo de álcool em geral, mas das mulheres também aumentou bastante. Então, isso aqui agora já deve estar, tipo, bem mais. Pessoas que morreram com bebida alcoólica, tá? Tem outras também, né? Peguei um exemplo só. Solventes ou inalantes também são consideradas drogas depressoras, e aí tem alguns exemplos, são drogas bem baratas, assim, para se consumir. Cola de sapateiro, esmalte, lança-perfume e acetona. Então, inicialmente, elas também provocam uma certa euforia, aí depois vai vindo ali uma tontura, uma percepção visual alterada, náusea, espirro, tosse, faces avermelhadas, e depois surgem efeitos mais ligados à questão depressora mesmo, né? Levando a falta de coordenação motora, dificuldade de falar, caminhar, vertigens, visão embaçada, tremores e alucinações. O consumo em grandes quantidades pode levar ao coma e também à morte, só pela substância, né, que está sendo consumida, mas também pode levar à morte de diferentes formas. Por exemplo, o usuário que utiliza saco para fazer... Para de falar, né? Que eu não sei se vocês estão ouvindo. Acho que travou, né? Alguém chamou? Cheirar acetona pode matar? Pode, sim. Justamente isso ali, né? Pode entrar em coma alcoólico, mas assim, é claro que não é essa utilização que a gente faz, né? Indo a manicure, indo a acetona de unha, é que essa acetona de unha que a gente consome tem diferentes concentrações, né? Então, tem concentrações, tem as marcas mais baratas que a concentração é um pouco menor, e aí tem concentrações maiores que pode levar, sim, à morte, tá?
Caramba, né? Não, mas assim, a utilização que a gente faz, né, só cheirando ali, não tem problema. Agora, o que é um problema às vezes é, por exemplo, cola de sapateiro, né? Se a gente entra em contato relativamente longe com a cola de sapateiro, a curto prazo não tem problema, né? Que é os trabalhadores, por exemplo, né? Quem trabalha com cola de sapateiro, fabricando bolsa, sapato, eles têm um uso contínuo ali daquele cheiro, né? É indicado até a utilização de máscara. Mas se tu pega e realmente faz ali, às vezes coloca dentro de uma sacola a substância e fica ali inalando aquela substância que está bem concentrada, aí pode levar à morte sim, tá? Qualquer coisa chama de novo aí, tá? Também pode ocorrer, que nem eu estava falando, né? A morte por conta do saco. Então, tem alguns usuários que utilizam essas substâncias para aumentar a concentração delas, coloca num ambiente menor. Então, tipo, é a mesma coisa assim, quando tá passando água sanitária em um local, dependendo do local, se o local for muito pequeno, tu inala mais, né, porque não tem uma circulação de ar muito grande. Então, eles colocam dentro de um saco a substância e colocam o nariz, né, dentro do saco, ou até a cabeça, às vezes, inteira, e uma forma de morrer é por asfixia, tá? Então, a pessoa, ela fica dopada, né, porque ela meio que desmaia, e aí ela fica obstruída a entrada do ar e ela acaba morrendo por asfixia. É uma forma comum de se morrer na utilização dessas drogas. E também pode ocorrer a morte súbita aqui, ó, por inalação de solventes associados com exercício físico ou uma situação grande de estresse, tá? Então, tem alguns casos que isso acontece também. A longo prazo tem diversos problemas, né? Destruição de neurônios, dificuldade de concentração, diminuição de memória, lesões no miocárdio, lesões no fígado, irritação na mucosa do pulmão. Tudo isso aí, e entre outros. Também tem uma classe de drogas depressoras que são os tranquilizantes ou ansiolíticos. Então, são medicamentos que, em geral, são utilizados para tratar transtorno de ansiedade, depressão, entre outras doenças, mas que muitas vezes são utilizados de forma incorreta. Então, tem alguns nomes aqui bem conhecidos, né? O Rivotril, o Diazepam, o Lorazepam, todos esses aqui são bem conhecidos, são bem utilizados pelas pessoas, né? Para relaxar, para dormir, para ficar menos nervoso, enfim, tá? São medicamentos tarja preta, né? Eles precisam de indicação médica para serem comprados. Mas muita gente utiliza de forma inadequada. Então, às vezes, uma pessoa comprou e dá para uma outra pessoa que não precisa do medicamento. Ou toma em grandes quantidades, né? Enfim. Como que esses medicamentos agem, né? Por que eles são indicados para essas doenças? Quem tem depressão, quem tem transtorno de ansiedade, tem um desequilíbrio químico nos neurotransmissores mesmo, das transmissões sinápticas. Então, ou vai ter um neurotransmissor em excesso, ou vai ter um neurotransmissor faltando, ou vai ter um receptor que não captura da forma correta o neurotransmissor da fenda sináptica. Tem diversas coisas que podem ali no cérebro levar a um desequilíbrio químico, de fato, né? Químico porque são neurotransmissores, são proteínas que estão ali em quantidades que não estão como a ideal. Então, esses medicamentos, eles agem de diferentes formas, né? Cada tipo deles, e eles vão tentar equilibrar esse problema químico que essa pessoa tem. Então, ou vão simular um neurotransmissor que está faltando, enfim, eles vão tentar equilibrar aquele sistema para que a pessoa não tenha mais aqueles sintomas decorrentes da doença. Mas, se utilizado por uma pessoa que não tem nenhum problema, nenhum desequilíbrio químico, isso pode ocasionar em problemas. E se utilizado em grandes quantidades por muito tempo, mais problemas ainda. Então, o que leva, né, a utilização desses medicamentos? Sedação, marcha instável, tontura,
fadiga, né, cansaço, e também pode levar ao coma, principalmente se misturado com outras drogas, tá? Então, são medicamentos destinados a transtornos de ansiedade, também depressão, insônia, distúrbios epiléticos, podem ser usadas de forma controlada, né, com a indicação de um psiquiatra, e também, se forem utilizadas de forma indevida, pode ocasionar grandes problemas. Os efeitos, eles diminuem o estado de alerta e provocam um relaxamento muscular. A pessoa fica tranquila, mais desligada, né? O famoso dopado, né? Que essa sensação de que está quase dormindo ali, que não consegue mais responder direito as coisas, porque o sistema nervoso, ele está ali trabalhando bem pouquinho, né? Está diminuindo a sua ação. Então, a pessoa fica meio relaxadora. Em altas doses, deixa a pessoa mole, com dificuldade para andar e de ficar de pé, e também pode levar à queda de pressão, desmaios, e misturados com outras drogas, como o álcool, pode levar ao coma, inclusive à morte. Então, também calmantes e sedativos são um tipo também, né, de droga depressora, e são usados aí também para tratamentos como anticonvulsivos, né, para quem tem muita convulsão, sedativos e hipnóticos, tá? Pessoas que morreram com utilização, tá? Exemplos aí de pessoas famosas que morreram com a utilização de calmantes. E tem outras, né? Eu só coloquei 2 aqui para vocês conhecerem. O ópio e a morfina também são drogas depressoras, obtidas através de plantas, então a papoula e os opiáceos e opioides, são todas plantas, tá? Mas algumas delas têm ali uma ação sintética, né, uma modificação sintética, e aí algumas delas se tornam até, digamos assim, semissintéticas. Elas provêm de uma substância natural e tem alguma modificação. Então, exemplos, a morfina, que é utilizada para tratamento de dor, né, a pessoa que está com muita dor recebe a morfina, geralmente em ambientes hospitalares isso acontece. A heroína também é um desses tipos de droga, e é utilizado mais como forma recreativa mesmo. E também a codeína. A codeína é uma droga que talvez vocês já tenham tido contato, que é uma droga utilizada pelos dentistas. Eles passam a codeína antes de dar anestesia. A codeína, ela é uma droga que ela vai agir nos receptores de dor. Então, no local onde ela é passada, existem ali receptores, né, de dor, né, são receptores sensoriais do tato daquela região, e quando a pessoa passa a codeína, essa codeína, ela bloqueia os receptores de dor, então a pessoa não vai ter a sensação de dor. Então, passa a codeína antes de enfiar a agulha que é uma lesão, né, no tecido, que causaria uma dor, a pessoa não vai mais sentir dor. Então, passa a codeína antes de enfiar a agulha com o anestésico de fato para fazer, sei lá, uma extração de dente, um canal, né? Enfim, coisas que causam dor relacionadas a dente. A heroína, ela é consumida, ela é um pó, aí é aquecida, é consumida também de forma injetável, tá? Dessas plantinhas bonitinhas aqui. Pessoas que morreram com utilização de codeína e morfina. E por fim, mas não menos importante, as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Daí tem algumas de origem vegetal e algumas de origem sintética. A maconha é um exemplo de origem vegetal, né, origem natural. Ela provoca sensações de bem-estar, relaxamento, vontade de rir. E também, para algumas pessoas, pode trazer um efeito oposto, né? Tem gente que consome de diferentes formas, seja comendo, ou seja fumando, e tem reações adversas, né, que não eram o normal, digamos assim, como angústia, medo, ansiedade, confusão mental, tá? Então, tem N possibilidades de resultado após o consumo da maconha. Ela também provoca alucinações, diminuição dos reflexos, por isso que é proibido consumir e dirigir, né? Prejuízos na memória, dificuldade de percepção temporal e espacial. Mas também tem, além disso, que tem uns efeitos a longo prazo, né? Esse que eu já comentei, a perda de memória e aprendizagem, e relacionado também ao pulmão, né? Quando fumada.
Mas também tem algumas coisas que as substâncias da maconha são utilizadas para tratamento. Então, um tratamento médico, inclusive, né? Em alguns países isso já é bem estabelecido, aqui no Brasil ainda não. Mas para algumas doenças, algumas pessoas elas até conseguem a utilização e até a produção, né, própria de maconha em casa para extrair óleo, para extrair o THC, que é uma das substâncias que está presente na maconha, tá? Então, a maconha, ela age no sistema que a gente tem no nosso cérebro, que é o sistema endocannabinoide, tá? E aí age de diferentes formas. Por exemplo, no hipotálamo, que é a parte do encéfalo que coordena as emoções e o apetite, o THC, ele age diretamente nessa estrutura. Então, por isso que a gente tem a conhecida... Isso explica, né, a famosa larica, que é a fome exagerada após o consumo da maconha. E aí, uma forma médica de utilizar, em alguns países é feito, é para pessoas que estão fazendo quimioterapia. A quimioterapia, ela tira o apetite da pessoa, tratamento para câncer. Então, essas pessoas, elas consomem o THC e aí abre o apetite delas, elas conseguem voltar a comer durante o tratamento de quimioterapia. O que a gente está chamando. Tratamento de autismo tem, sim, de várias doenças psicológicas, psiquiátricas, neurológicas também, tem sim, tá? Tem a utilização. Autismo é bem comum, tem vários pais de autista que ganharam já na justiça o direito de... Ai, tá, tchau e até amanhã. A gente continua desse momento aqui. Mas sim, tem. Valeu, gente. Até amanhã. Oi, de volta, pessoal. Oi, todo mundo de volta. Última aulinha. Quando tiverem todos aí, me avisem, tá? Pra gente continuar. Estão vendo a minha tela? Se alguém quiser ficar lá no chat para avisar. Estamos vendo, beleza. Então vamos tocar ali o pau. Já tá todo mundo aí? Sim. Então tá, a gente parou, acredito eu, nesse slide aqui. Eu estava falando para vocês sobre drogas depressoras provenientes do ópio da morfina, a gente estava vendo a heroína.
E esses aqui são exemplos de pessoas que morreram com a utilização, overdose de codeína e de morfina, tá? Chamaram. Oi, sim. Faltam 2 alunos, tá bom. Então a gente espera um pouquinho. Beleza. Todos presentes agora. Beleza, show. Boa noite para quem não estava aí, tá? Acho que eu falei boa noite algumas vezes para vocês hoje, né? Na real. A gente estava vendo antes, lá na primeira aula, a parte aqui da heroína, a gente parou aqui. Então, é uma droga depressora, e aí eu mostrei para vocês algumas pessoas que morreram com a utilização de codeína e de morfina. Né? Isso, que é um tipo aí de... São tipos, né, de drogas derivadas do ópio, tá? E, por fim, mas não menos importante, a gente vai ver a classe de drogas que são classificadas como perturbadoras do sistema nervoso central. Algumas delas são de origem vegetal e algumas delas são de origem sintética. Se alguém tiver alguma curiosidade, pode ir parando, tá? Chama aí a mãozinha que eu paro. Então, a maconha é um exemplo de droga que é proveniente ali de uma planta, né? Uma droga vegetal perturbadora. Ela normalmente, para a maioria das pessoas, tá? Provoca sensações de bem-estar, de relaxamento, vontade de rir, mas para algumas pessoas a utilização pode ocasionar um efeito justamente oposto. Então, angústia, medo, ansiedade, paranoia, confusão mental, não sabe bem onde está, quem é. Então, dependendo da pessoa, pode ter sensações diferentes, tá? Deixa eu só ver o que a Fernanda tá falando. Já é uma mensagem antiga. Também provoca alucinações, diminuição dos reflexos, por isso que é proibido dirigir, por exemplo, após o consumo da maconha, prejuízos na memória, dificuldade de percepção temporal, espacial, enfim, tá? A nível sistêmico, tem diversos efeitos, digamos, ruins, né? Mas também as substâncias da maconha são utilizadas de forma medicinal. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de endocannabinoide no nosso cérebro, que é um sistema justamente que faz o reconhecimento das substâncias provenientes da cannabis, da maconha, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a ação dessas substâncias, do THC, principalmente lá no hipotálamo. O hipotálamo é uma parte lá do nosso encéfalo que a gente viu que controla, por exemplo, o apetite. Então, a famosa larica, né, que é a fome exacerbada depois do consumo da maconha, vem justamente porque essa droga age lá, essa substância, o THC. E aí, de forma medicinal, o THC ele é utilizado para pessoas que estão fazendo quimioterapia. A quimioterapia, né, o tratamento para o câncer, ele tira o apetite da pessoa, então a pessoa acaba emagrecendo muito, às vezes ficando até fraca, né, porque ela não tem fome, ela não sente fome. Então, essas pessoas utilizam em alguns países isso, bastante países na realidade, como tratamento para quimioterapia, um tratamento aí para a pessoa ter fome. Então, ela passa a comer por conta da utilização do THC. É uma utilização interessante, né? Aqui nos núcleos de base, na parte que conecta os hipocampos aqui do cérebro, né, os hemisférios direito e esquerdo, onde se controla a atividade motora, o THC ele pode agir em pessoas que têm uma disfunção nessa região, como, por exemplo, o mal de Parkinson, auxiliar no controle dos movimentos. Então, né, é uma substância que pode, de fato, ajudar a pessoa nesse sentido. Até essa semana,
eu não sei se vocês viram, passou no Jornal do Almoço, eu acho, um caso de uma mulher que tá aqui de Santa Catarina, desculpa, a mulher de Santa Catarina que ela tem um tumor na medula, próximo da medula, na realidade, não é na medula, mas é próximo da medula, e esse tumor, ele pressiona a medula. Então, a cirurgia de retirada parece que é muito complexa, pode trazer um grande risco, assim, e ela ficar com alguma parestesia e paralisia para sempre. Então, não é indicado a cirurgia no caso dela, né? E para controlar as dores, ela utiliza um óleo que é extraído da maconha e justamente auxilia ela nessas dores aí, né? E aí a reportagem era sobre o direito da família dela poder plantar a maconha e extrair esse óleo, porque, né, sai caro, enfim, a família não tem condição para fazer isso. Então, a reportagem era sobre isso, sobre a possibilidade jurídica da família produzir. Tem muitas famílias aqui, muitas assim, não, né, mas assim, algumas famílias em Santa Catarina que fazem utilização dessa parte medicinal, então, para tratar autista, outros distúrbios comportamentais, neurológicos, enfim, tá? Tem uma infinidade de doenças que são tratadas com substâncias provenientes da maconha. Tem uma parte do cérebro que controla o raciocínio, o planejamento e o sono, que se tiver desregulado também pode ser feita a utilização das substâncias para controlar, por exemplo, a insônia. A gente falou ali antes, né, que pode ser prejudicial para a memória, mas para quem tem distúrbios como ansiedade também pode ajudar. E também quem tem problemas de desregulação lá no tronco encefálico, que é a região que controla, por exemplo, o ato de vomitar, que a gente comentou na semana retrasada e passada. Então, essas pessoas, elas podem fazer utilização também e fazer um controle desse problema. Então, assim, são vários modos de utilizar a maconha de forma medicinal para controlar algum tipo de doença ou algum tipo de mal-estar, ou, enfim, espasmos musculares é bem comum também utilizar. Outra droga perturbadora são os alucinógenos, e aí são diferentes fontes. Cogumelos, tem algumas espécies de cogumelos que são alucinógenos, também plantas alucinógenas, tá? Como, por exemplo, o ayahuasca. O ayahuasca é uma planta que é utilizada nos rituais, como o Santo Daime, e ela causa essas alucinações no sistema nervoso central. Então, causa delírios parecidos com sonho, a pessoa não sabe muito bem onde que ela tá, o que está acontecendo. E também pode aumentar a pressão arterial, pode aumentar o batimento cardíaco, pode causar náuseas, vômito, diarreia, enfim, tá? A utilização desse chá. E aí depende, tá? Depende da quantidade que a pessoa toma, depende da pessoa, vai ter esse tipo de sensação, outras pessoas não têm sensação nenhuma. É uma droga, assim, que não está muito bem esclarecida ainda o potencial dela, apesar de já terem estudos que indicam, né, que doses mais elevadas, quanto mais elevadas as doses, maiores são os efeitos no sistema nervoso. Não sei se alguém abriu o áudio aí, se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu ouvi um barulho. Sintéticos também, então, a gente estava falando, acho que alguém abriu o áudio. Deixa eu ver. Alguém abriu o áudio? Não? Eu tô vendo uns barulhos estranhos, então, desculpa. A gente tá falando de drogas naturais, né? Agora as drogas sintéticas. Então, existem algumas fabricadas mesmo em laboratório que causam esses mesmos problemas, né? Alucinações visuais, auditivas, a pessoa fica escutando coisas, aumento da sensibilidade, as cores ficam mais fortes, vibrantes, enfim. Um exemplo bem comum é o LSD. Entre os sintomas físicos, dilatação da pupila, transpiração aumentada,
insônia, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, boca seca, náuseas e vômitos, tá? Então, todos esses sintomas aqui são causados pelo LSD, por exemplo. E por fim, mas não menos importante, eu quis trazer aqui para vocês com relação a esteroides e anabolizantes, que são muito utilizados para o aumento da musculatura, né, de forma proibida, mas são utilizados aí. E aí, o que ocorre, né? Ocorre o inchaço resultante do acúmulo de água no interior dessas células musculares, e as pessoas, algumas delas, né, relatam aí um aumento da força, enfim, do desempenho físico delas, né? Dizem que aumenta. Porém, não tem nenhuma comprovação científica dessa ligação, tá? E aí, eles agem em outras coisas, né? Eles causam disfunção sexual, podem aumentar a agressividade, a distração, confusão mental também. Então, elas também são drogas que também agem no sistema nervoso central. E aí, dependendo também se é homem ou se é mulher e que tipo de anabolizante que está fazendo uso, né? Por exemplo, a testosterona, o consumo dela, por exemplo, nos homens, pode diminuir os testículos, por exemplo. Por quê? Quando se utiliza testosterona sintética, né, o corpo vai ganhar essa testosterona sem precisar fabricar. Então, os testículos, eles são os que fabricam a testosterona, além dos espermatozoides. Quando o corpo tem uma quantidade de testosterona que é a necessária, ele manda a informação para o testículo parar de produzir. Então, conforme vai passando o tempo, o testículo ele pode ficar ali com uma perda, né? As células, elas perdem a função delas e não produzem mais a testosterona. Em algumas pessoas volta, né, um pouco a produção, em algumas pessoas não volta mais, elas param de produzir a testosterona e ficam aí dependentes desse hormônio que elas utilizaram por um tempo. E em mulheres pode causar também efeitos aí contrários, né, que é o engrossamento da voz, crescimento de pelos, enfim, tá? Todos esses sintomas aí que elas não querem, né? Elas querem aumentar, às vezes, a força, né, mas não querem o engrossamento da voz. Enquanto que alguns querem, né? Quem tá fazendo a transição